Agora, no Pan News Entrevista, Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Oferecimento Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Sigafaz Seguros Imobiliários. Para você seguir evoluindo. Agora está na hora do Momento Imobiliário. E mais uma vez com o Mauro Vante Macedo, nós vamos conversar com uma arquiteta, aliás, uma arquiteta que vai falar sobre um assunto extremamente importante para você valorizar aí o seu imóvel. Não é verdade, Mauro? Bom dia, abraço. Sem dúvida. Bom dia, Alberto, bom dia, ouvintes, bom dia, Cibele. É um prazer estar com todos vocês aqui. Nossa convidada é Cibele Quinalha, olha que sobrenome bonito, hein? E ela tem uma especialidade que me fascina, viu, Alberto? Ela é especialista em retrofit para todo e qualquer tipo de imóvel, seja residencial, comercial, né? Ela se especializou nisso. E isso é um assunto que o Brasil ainda está engatinhando perto de outros países. A gente precisa enfatizar os profissionais que se especializaram nisso, né? É muito bacana esse assunto. Cibele, seja bem-vinda. Eu não vou usar o tempo que é curto do nosso programa e que está um sucesso. Vou deixar você falar sobre retrofit. Fica à vontade, você é especialista. Conta pra gente, Cibele. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer falar aqui com vocês. Eu sou arquiteta, eu desenvolvo o projeto há muitos anos, né? E eu tenho percebido a dificuldade do público em entender a necessidade de atualização dos imóveis. E dentro da arquitetura, existe um tema chamado projeto de retrofit, que não é todo mundo que conhece. O que é isso? Por que desenvolver um projeto de retrofit? Porque conforme o tempo vai passando, conforme todos os setores do consumo, algumas coisas vão ficando obsoletas e vão ficando fora de moda. E a arquitetura também precisa ser repaginada. Isso é o que acontece quando, por exemplo, as pessoas olham uma casa e falam assim, eu não gostei dessa casa. Mas por quê? Porque ela foi desenvolvida em outro tempo, em outras situações de mentalidade, outras situações de produtos, de materiais que foram aplicados naquela fachada. E isso é uma necessidade do mercado de se atualizar, como todos os segmentos. A gente atualiza os nossos carros, né? A gente troca de carro praticamente com muita frequência, e a reforma da casa, ela fica em segundo plano. Sim. Até porque, né, Sibeli, me permitam uma parte aí, o próprio costume das pessoas mudam. Por exemplo, existe uma coisa antes da pandemia e pós-pandemia. As pessoas mudaram depois da pandemia, e com a mudança dos costumes, mudam-se os hábitos, e mudança de hábitos, mudam-se os imóveis. Exatamente, e a usabilidade do imóvel mudou também, né? Porque antes a casa era praticamente dormitório, né? As pessoas iam só no final do dia para descansar. Hoje a gente usa muito a casa como um espaço de trabalho, né? Com home office e a própria pandemia, né? Criou uma demanda que nunca houve da casa se tornar mais confortável, né? Deixa eu dar um abraço aqui na Cibele, o Mauro. Cibele, claro. Prazer recebê-la aqui também, viu? E, por exemplo, se soubesse que após pandemia eu me tornaria um cozinheiro, então eu teria já feito essa casa de maneira diferente. Teria feito uma cozinha bem diferente para poder trabalhar e tal. Agora, tem uma coisa muito importante, Cibele, que é preciso dizer, porque tem muita gente que é metido a engenheiro, a arquiteto, né? Assim, por exemplo, quando cai um avião, todo mundo no Brasil é piloto, né? Todo mundo fala do que aconteceu. E é importante demais para ter muito cuidado com a parte estrutural da casa, né? Isso é importante, que tem que ser um profissional para fazer mesmo, né? Exato, porque o uso do imóvel, ele vai se atualizando, né? As famílias vão aumentando ou diminuindo, no caso dos filhos que vão embora, né? Então, a casa, ela está em constante movimentação, né? E ela tem que se adaptar ao uso das pessoas, né? Além da estética ser importante, ela tem que ser funcional.
Então, por exemplo, no caso que você, que você falou da cozinha, isso é extremamente importante porque tem uma nova função. E isso é o objetivo da arquitetura, dar função. Esse é o objetivo da arquitetura, dar função e usabilidade ao ambiente, né? O Mauro, bom, Mauro, você é especialista nessa área. Uma casa ou um apartamento, um imóvel retrofitado, ele tem uma facilidade maior de locação, de venda, Mauro? Sem dúvida nenhuma, Alberto. Olha, existem casos aí de valorizações a partir de 30%, 50% ou mais. Por quê? Não é fácil fazer um trabalho de retrofit num imóvel, mas um imóvel retrofitado, ele ganha muito valor, porque é a partir do imóvel que já existe que você adapta para o novo, né? E isso dá uma nova vida, dá uma nova vocação, eu diria, para um imóvel. E com essa nova locação, você consegue locar muito mais caro, e o imóvel que você consegue locar mais caro é porque ele valorizou para vender também. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, um retrofit é muito bem-vindo no mercado imobiliário. O Brasil está engatinhando, Alberto, engatinhando ainda, né? Então, é um trabalho novo aqui. Nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos já se faz retrofit e muito. São Paulo tem retrofitado o centro de São Paulo, aqueles prédios antigos, né? E tem valorizado o centro de São Paulo com isso, né? Um exemplo de capital. Eu acho que os nossos governantes, eles deveriam pensar sempre, principalmente nas capitais e grandes cidades, que é onde acabam destruindo todo o passado, todo o histórico, toda a arquitetura do passado, criar leis que incentivam, né? Incentivam financeiramente, com dedução de tributos, para as pessoas depositarem os imóveis, né? E Cibele, em termos de custo, um retrofit, claro que imagino, embora não seja uma coisa simples, né, em termos financeiros, mas é muito menos do que você construir do zero, né? Ah, sim, claro, evidente. Isso vai depender da verba disponível de cada cliente, né? O que precisa ser atualizado é a mentalidade de que a arquitetura é cara. E a arquitetura não é só para alto padrão. Às vezes uma renovação de pintura, ou de uma textura, ou de um revestimento, ou propriamente uma iluminação diferente, já muda muito o ambiente, né? E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, que o arquiteto, ele é um profissional especialista em criar soluções. Então, ele vai adaptar e adequar a verba que o cliente tem disponível para fazer a melhor ambientação do espaço dele, né? E às vezes, a casa, por exemplo, até como vocês disseram, a casa está lá à venda, ou tem um imóvel que está meio que patinando no mercado, já está estressado a divulgação da venda e não tem procura. Por quê? Porque falta uma repaginação. E às vezes um pouco de cuidado é o que está faltando para ela reviver, né? Brilhar de novo aos olhos do mercado. Verdade, verdade. Muito importante isso. E aí, tem a criatividade do arquiteto, né? Porque aí sim, é o que a Sibeli falou, se você define uma verba, ela tem que ter muita criatividade de acordo com aquela verba, sem extrapolar, e fazer o melhor possível da ambientação. Isso pode mudar o destino completamente do valor do imóvel, tanto para vender como para locar. Então eu recomendo fortemente esse tipo de trabalho. Isso é uma coisa, até te cortando, é uma coisa que eu gostaria de frisar muito, porque é muito importante nós definirmos o budget que é destinado ao projeto, não ao contrário, porque a primeira pergunta que todo cliente faz para mim, quanto vai custar a obra? Verdade. E na verdade não é assim que tem que ser feito o projeto. Nós temos que trabalhar de acordo com o orçamento disponível, né? É o que as empresas fazem. Olha, eu tenho dedicado X R$1.000 para esse projeto, porque senão nós ficamos vendidos na mão de prestadores de serviços que cobram de acordo com essa sazonalidade, né? Verdade, ou de acordo com os bairros, como a gente
nós vemos aqui, né? É verdade. Cada local é um preço. E isso é uma coisa que Vou passar tem que rápido o ser tempo, Alberto. O tempo corre muito rapidamente, né? Mas, Mauro, obrigado por mais uma vez ter trazido um convidado, uma convidada muito especial aqui. Grande abraço a você, grande abraço a Cibele e dê um abraço nela também, Mauro. Eu que fico grato. Cibele, muito obrigado. Se quiser deixar o seu contato aí, Alberto, obrigado. E ouvintes, uma ótima semana a todos aí. Obrigada pela oportunidade e quem quiser saber mais informações sobre projetos de arquitetura, estou à disposição. O meu contato no Instagram é @Cibele, com S, no final é L-Y, Quinalha. Muito bem. Falamos com a Cibele, com o Mauro em mais um Momento Imobiliário. Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Oferecimento Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Sigafy Seguros Imobiliários. Para você seguir evoluindo. No mercado imobiliário, segurança é fundamental. Por isso, centenas de imobiliárias em todo o Brasil confiam na Sigafy. Com tecnologia, inovação e experiência, oferecemos soluções inteligentes em garantias locatícias, trazendo mais tranquilidade para proprietários, inquilinos e gestores de imobiliárias. São mais de 30 anos de história, com estrutura sólida, equipe experiente e resultados que fazem a diferença. Acesse sigafy.com.br e conheça nossas soluções. Sigafy, para você seguir evoluindo.